E aí, meu terceiro ano, como vão? Tudo bem? Beleza? Dando sequência então às nossas aulas online. Antes disso, só dar uns recadinhos aqui e ajeitar minha sobrancelha. Pera aí. Olha só, a prova de vocês já está no Google Sala de Aula, né? Ela vai ficar até hoje, 11h59. Então vocês têm o prazo aí do dia inteiro, que eu botei ela de madrugada. Então vocês vão ter o prazo do dia inteiro para fazer essa prova, beleza? Sigam lá as instruções do Google Sala de Aula. Eu preciso receber essa prova. Entrem lá naquele aplicativo, lá naquela parte do Google Sala de Aula, para vocês responderem e me enviarem, tá, o formulário lá com as respostas, beleza? Depois a gente faz uma aula para corrigi-las, se for o caso, eu faço um vídeo corrigindo cada uma das questões para vocês, tá? Hoje, então, chegamos na revolução de fato, ou nas revoluções, né? Comentei na aula passada o ensaio geral, a Rússia na Primeira Guerra Mundial, e hoje eu vou falar das duas revoluções. A gente intitula essa aula como Revolução Russa, mas na verdade são duas revoluções. E é a tal Revolução Russa que a gente fala, é a última, que é a de outubro de 17. Você tem uma revolução em fevereiro de 1917 e você tem uma revolução em outubro de 1917. Essa de outubro, que é a famosa Revolução Russa, que é a famosa revolução que muda tudo na Rússia de fato, tá? Mas vamos começar primeiro pela de fevereiro. Em fevereiro de 1917, você terá uma revolução liderada pelos mencheviques, beleza? Essa revolução também é chamada de Revolução Branca. Já vi aparecer em PISME, não falar nada no texto, por exemplo, sobre a Revolução Russa e mencionar apenas como Revolução Branca. Então toma cuidado. Falou de Revolução Branca, eu estou me referindo a essa revolução de fevereiro, né, liderada pelos mencheviques. E olha só, aguinha, peraí, cala a tampa. O Nicolau II, ele vai ser deposto, ele vai ser retirado à força do poder pelos mencheviques. Ele não vai ser preso, ele não vai ser morto, ele vai ser exilado numa casa de inverno deles, num palácio de inverno da família real, e lá ele vai ficar sem poder sair da Rússia, junto com a família, e sem tomar decisões nenhuma, tá? É colocado no poder um dos líderes mencheviques, Alexander Kerensky, né? E o Kerensky ele passa a governar em uma espécie de república, no início de um governo provisório republicano, e o poder, a liderança vai estar focada nesse Alexander Kerensky, né? E aí as coisas ameaçaram a mudar. Lembrando que os mencheviques eles tinham uma aproximação com a burguesia russa, né? Que eles queriam ter uma aproximação com o capitalismo. Mas as coisas começaram a mudar, por exemplo. Você vai ter uma liberdade de expressão maior, né? Agora você pode falar mal, por exemplo, do Nicolau II, apesar de, óbvio, ele está preso, né? Teoricamente, então você pode fazer. A diminuição na carga horária das fábricas vai ser diminuída, mas as mudanças que o povo russo queria não vão ser implementadas agora, tá? Não vão ser. Por exemplo, os mencheviques, o Alexander, né? Ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os salários dos trabalhadores continuam sendo ruins. Miséria e fome assolam a Rússia. Ela não consegue se desenvolver. Não consegue. E aí, a partir do momento que o Nicolau II é preso, aqueles exilados bolcheviques, por exemplo, que estavam exilados em outros países, por exemplo, o Lenin foi para a Suíça, o Stalin foi para a Inglaterra, o Trotsky estava na Escócia, alguma coisa assim. Então, esses opositores do Nicolau II retornam para a Rússia e desses, né, o principal, o Lenin, ele começa a organizar uma revolta para dar um golpe nos mencheviques. E ele vai conseguir. Beleza? Liderados pelo Lenin, os bolcheviques se reúnem e dão um golpe no golpe, né? Que é a Revolução de Outubro de 1917, ou também chamada de Revolução Vermelha, Revolução Socialista. Beleza? Então por que é um golpe no golpe? Os mencheviques deram um golpe, tiraram Nicolau II, depois os bolcheviques agora, em outubro de 17, vão dar um golpe e retirar os mencheviques do poder. Ok? Então olha só.
assim que os bolcheviques liderados pelo Lenin assumem o poder na Rússia, o Lenin vai se apoiar nos sovietes. O que é isso? Sovietes são espécies de sindicatos de trabalhadores da época. Cada grupo de trabalhadores tinha a sua. Então era uma reunião de trabalhadores, operários de diversas áreas da sociedade, que se reuniam e o Lenin meio que falava junto com eles. Então, agora os bolcheviques têm a maioria da população, dos trabalhadores, ao seu lado, né, em um governo liderado pelo Lenin. Um dos slogans do Lenin durante a revolta, e até depois mesmo que ele assume, ele tinha vários na verdade. Por exemplo, o primeiro era todo o poder aos sovietes. O que isso significa? Todo o poder ao povo, né? Já que os sovietes eram aqueles grupos de trabalhadores russos, população mais humilde, que estavam agora apoiando e participando do governo do Lenin. Outro slogan que ele tinha era paz, pão e terra. Aparece direto isso em Enem e PISME. Por que significa paz, pão e terra? Paz, porque o Lenin prometia que retiraria a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e ele retira, tá? O governo bolchevique do Lenin retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão, ele geraria empregos, beleza? Então, se você gerava empregos, as pessoas tinham salários, então não morreriam de fome. E terra, reforma agrária. Pegar as terras da burguesia, da nobreza russa e dividir para a população mais pobre. Ele também vai fazer isso, beleza? Então esse slogan é importantíssimo, paz, pão e terra, beleza? O slogan do Lenin. E aí, olha só, ele inicia então uma reforma agrária, ele tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, ele confisca propriedades da igreja, da burguesia e da nobreza russa. Então, grandes fazendas, grandes propriedades, ele divide para a população mais pobre, para os sovietes, por exemplo. Bancos e empresas serão nacionalizados. Então, por exemplo, bancos alemães, bancos ingleses, indústrias e empresas de outros países que residiam na Rússia passam a ser russas agora. Você nomeia presidentes e funcionários russos agora. Todo esse lucro fica na Rússia. E, o principal de tudo, o Lenin manda matar o Nicolau II, a esposa e os 5 filhos. Beleza? São 4 mulheres e um menino novo. Tá? O Lenin manda fuzilá-los, tá? Porque grupos mencheviques, né? Grupos aliados à nobreza, oriundos da Inglaterra, de outros países monarcas da Europa, começaram a organizar uma missão para resgatar o Nicolau II, e o Lenin fica sabendo disso. E como o Lenin realmente já não tinha interesse nenhum na nobreza, né? Ele tinha ódio da nobreza, porque o irmão do Lenin foi morto a mando do Nicolau II, tá? Então o Lenin manda matar o Nicolau II e a família dele. É o fim da dinastia Romanov na Rússia. Beleza? Tranquilo? Fechei aqui, indicação de vídeo, já falei dezenas vezes. Assistam a série da Netflix The Last Czars, ou Os Últimos Czares, que mostra um pouco dessa revolução de outubro de 17, a Revolução Vermelha, e mostra também o fim da família do Nicolau II, beleza? É romantizado, vão falar muito bem da família do Nicolau, como se eles fossem os santos e tudo mais, mas não era, tá? Não era. Mas também não justificava você ter matado, você mandar eliminar a família inteira, né? Então vocês assistam lá, tenham esse raciocínio mais crítico que vocês vão gostar, é bem interessante a série, beleza? Valeu, pessoal, até mais.